tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live da 32dB, mais uma live da comunidade do áudio. E hoje é uma live muito especial, como todas as outras, mas hoje é uma parada muito legal. Por quê? Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer um músico excepcional aqui da cidade onde eu estou morando atualmente, aqui de Santos, o Vinícius do Vale. Ele esteve comigo lá na Hard Rock Café com a banda Oxigênio, que é uma baita de uma banda cover do J Quest. E nós fizemos um show e o Vinícius é tecladista, arranjador, multi-instrumentista. E nós tivemos que trocar uma ideia sobre o que ele estaria mandando para mim. Ou seja, a interação entre técnico e músico foi fundamental e disso surgiu uma grande amizade, uma nova parceria e essa live que vocês estão aqui. Mas antes de mais nada, já vai clicando nesse aviãozinho que tá aí, que não dói nada. Clica, compartilha com os seus colegas músicos, que hoje o papo é de técnico para músico e de músico para técnico, obviamente, porque essa interação tem que ser uma sinergia total. Fala, Dani, tudo bem, cara? Tudo bem? Esse começo de live é sempre conturbado, né? Porque tem que mandar pra galera, ajustar a câmera. a- Eu também tô ajustando aqui, cara. Estamos ajustando aqui. Não é terremoto em Santos, galera. Santos não tem terremoto. De vez em quando Graças, a maré enche. Mas graças a Deus, né? se a maré encher, a gente vai mandar bala. É isso aí. E aí, Vini, tudo bem? Fala, Dani, tudo bem, cara? Graças a Deus, tudo tranquilo. Estamos aqui ajustando, né, as coisas aqui. E vamos pra cima, né? Como é que você tá, cara? Tudo bem? Bom falar com você. Obrigado aí pelo convite, meu irmão. Pô, é um prazer estar falando contigo aí. Eu que agradeço. Para começar, Vini, eu queria que você contasse aqui um pouco da sua história para a galera que não te conhece, pô. Vamos fazer a Vamos galera lá. já te conhecer. Conta aí um pouco, além de contar a história, conta um pouco. Eu já dei uma introduçãozinha aqui falando como que a gente se conheceu. Não faz muito tempo, mas a sinergia foi forte, hein? E aí eu Legal. queria que você contasse essa história também para não falar que eu tô mentindo, né, velho? Porque senão, não sei como é que é. Vamos lá, cara. Vou para começar do começo, cara. Se for para começar do começo, nós vamos fazer umas 4 horas e meia de Não, live aqui. não, não, não. Pode resumir, pode resumir, pode resumir. Cara, vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou um fruto, na verdade, eu sou fruto da igreja, né, Dani? Eu cresci na igreja, Igreja Batista, eu sou filho de pastores, né? Então, filho de pastor não tem muito pra onde fugir, né, cara? Eu não sabia jogar bola, então só tinha a música, né, cara? Não tinha outra coisa pra fazer, né? E aí eu fui estudando piano, né? Comecei estudando piano e tal, mas eu não, mesmo no piano clássico, fazendo aquelas coisas de clássico, eu sempre tive o interesse em ver coisas diferentes, né? Tipo, ter sons diferentes, buscar coisas diferentes. Enfim, isso fez com que eu fosse procurar pesquisar algumas coisas, estudar com alguns professores meio malucos aí que me deixaram mais pirado ainda, né? Em relação a som, a tudo mais. E, cara, isso eu tô te falando que eu comecei a tocar aí por volta dos 10 anos, 12 anos e tal. Quando eu fiz 15 para 16 anos, aí eu já tava assim, meio que já sendo convidado para tocar com a galera, né? Fazer um som com um, com o outro. E só para resumir, cara, quando eu comecei a tocar, cara, eu tinha um teclado. Acho que todo mundo teve esse teclado, que é o Casio CA-110. Pode falar a marca aqui, não tem problema? Pode, não tem problema nenhum. A gente aqui é liberado. Eu trabalho com a Behringer, como todo Sim. mundo já sabe aqui, mas sem problema, a gente respeita sempre as outras marcas, outros fabricantes. Graças a Deus, o mundo do áudio tem grandes marcas, Sim. grandes fabricantes, grandes produtos. Então, cara, daí aí eu ganhei esse tecladinho, era um CA-110, um tecladinho bem, cara, bem básico, assim, bem de criança. Só que ele tinha umas coisas interessantes. Ali eu tinha bateria, já tinha som de contrabaixo, já tinha som de uma série de coisas. E, pô, eu sempre curioso, gostava de tocar bastante coisa, não só teclado, tocava bateria um pouquinho, tocava violão, contrabaixo, tudo. E, cara, e aí foi assim, eu vi ali a oportunidade de começar a sentir o gosto por produzir, certo? E aí na igreja, cara, meus pais
tiveram uma missão de ir para uma igreja um pouco menor num bairro e não tinha músico, cara. Tipo assim, aquele negócio, não tinha músico. E aí, tipo, na igreja a gente chama de grupo de louvor, né? E o grupo de louvor da igreja era eu e minha mãe. Só que aí minha mãe era eu num tecladinho e minha mãe cantando. E aí o do tecladinho tinha que fazer tudo, meu amigo. Era tipo, era de saxofone, a bateria, eh, flauta e tudo mais. E foi ali que eu fui aprendendo e crescendo. E tem até uma história interessante que o primeiro teclado que a gente chama de arranjador, né? Depois eu explico melhor sobre essas paradas todas. Mas o primeiro teclado arranjador que eu tive, cara, eu passei aqui agora em frente à loja aqui em São Vicente, né? Eu sou aqui de São Vicente. E tinha uma loja aqui aqui perto da onde que eu tô, no estúdio que eu tô aqui, que era do Marco Aurélio, a MA Music. E lá, cara, tinha chegado um teclado. Cara, olha isso, cara. Um teclado chamado Technics KN 720. Mano, Technics nem fazia teclado. Technics era marca de picape, de DJ e tal. E soltou esses teclados, mano. Uma época. Isso eu tô falando de 96, 97, por aí. E, cara, A eu vi aquele. Technics faz ainda picape, né? Tem a MK2, que é famosíssima. Então, cara. De Mas pedem nela. a veia deles eu acho que é picape, né? A veia É. deles é picape. E aí, cara, entrei na loja ali, né? E o Marco Aurélio, cara, sempre foi um cara muito gente boa, assim, deixava a gente molecada chegar lá e experimentar as coisas e tal. Aí eu cheguei lá e falei, pô, Marco, posso ver esse teclado? Cara, eu vi o teclado, me apaixonei, tipo assim, caramba, que diferença, cara. Não tinha nem noção do que era. E acabei, cara, juntando uma grana ali, mano. Tinha. Aí conversei com meu pai, falei, pô, pai, vamos lá, me ajuda e tal. Aí meu pai me ajudou a comprar. Eu tinha juntado, cara, pensei, tipo assim, coisa de 6 meses, tinha juntado R$ 150. E custava R$ 600 esse teclado, velho, naquela época. E aí meu pai inteirou, cara. Eu vi com aquele teclado pra casa, bicho. Foi a primeira vez que eu tive contato com um arranjador de verdade. Então, tipo, parecia, sabe esse teclado que a galera do forró usa muito, né, meu? E aí eu consegui melhorar um pouco a condição da gente tocar na igreja e tal, ali, até chegar os músicos, enfim, aí chegou os músicos, aí ficou um pouco mais fácil pra mim, né? Porque aí com música eu não precisava fazer isso. Mas peguei esse gosto, cara, de fazer a produção de tudo, né? E dali, o Dani, ali, cara, que começou meu interesse por ondas sonoras, sabe? Tipo assim, eu fui estudar em São Paulo, eu fui fazer aula com, na época, eu acho que era 99, se eu não me engano, eu fui fazer aula com o Fábio Ribeiro em São Paulo, que era o tecladista do Angra na época. Cara, o Fabinho me abriu a mente, assim, sabe, de, putz, cara, você tem que conhecer isso, você tem que conhecer aquilo. Só que, pô, a gente não tinha grana, velho. O cara, tipo, nessa época, o cara já te trazia Nord da gringa. Tipo, a gente nem sabia o que era isso aqui, né, cara? Já tinha os instrumentos que, pô, cara, que aí ali eu comecei a curtir e aprender um pouco mais de onda sonora, de entender como funcionavam os sintetizadores. E aí foi, cara, foi amor à primeira vista, né? Porque até hoje falar de frequência em hertz e decibéis é a minha área, né, cara? E conhecer MIDI, conhecer todas essas coisas foi muito legal, velho. Muito legal mesmo. Então. E aí já vem algumas questões, assim, né? Hoje em dia, nós sabemos que tem vários teclados e vários recursos digitais que estão sendo tirados da parte de estúdio e sendo colocados ao vivo ali, né? Por Sim, sim, exemplo, a Behringer, que é a empresa que eu sou especialista de produtos, ela é um dos. Não sei se a galera sabe da história da Behringer, eu até contei para o Vini há pouco tempo atrás. O sim, Uri sim, Behringer, ele começou fazendo sintetizadores. A história da Behringer começou lá atrás porque ele fazia sintetizadores, ele é um instrumentista, toca teclados, toca sintetizadores. Ele começou criou a Behringer porque ele queria fazer sintetizadores para ele. Aí ele e não tinha grana para comprar, que é o detalhe, que aí vem uma das premissas da Behringer, né? Que ter bons equipamentos com valor acessível ao sim, mercado de sim. forma geral. E aí ele começou criando sintetizadores para ele, aí um amigo gostou, outro amigo gostou, falou, pô, tá aí, precisa fazer uma grana, vou criar e vender. E aí nisso foi, que aí vem as grandes diferenças. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a galera qual que é essa correlação, assim, que eu sou técnico de áudio, né? Sim, sim. Eu não sou pianista, eu toco contrabaixo. De vez em quando aí a galera deve ter visto eu
é, tocando guitarra. judiando de uma guitarra ao vivo nesse final de semana, que na verdade a coitadinha foi judiada, né? E, É nada, cara. Foi legal pra caramba. e, mas eu também me interesso muito por ondas sonoras, obviamente por conta da questão da técnica de áudio. A gente, como técnico de áudio, a gente não precisa ser músico. O Sim. técnico de áudio não precisa ser obrigatoriamente um músico, mas ele precisa conhecer de ondas sonoras, precisa conhecer de frequência, precisa saber aonde que aquelas ondas funcionam melhor dentro do nosso espectro de áudio. E sabendo disso, eu fui estudar onda sonora e aí eu vi que os sintetizadores e os teclados arranjadores e os workstations, enfim, tem toda essa gama toda dentro do universo, e fora o piano, né? Dentro de um universo Sim. de um instrumentista de teclas. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera essa diferença. E aí depois eu vou falar É. para a galera alguns recursos que a Behringer oferece para os músicos para facilitar a vida do músico multi-instrumentista, né? Como você ali, que está rodeado de instrumentos, né? Ah, Mas vamos lá, cara, vamos por partes. vamos por Explica um partes. pouquinho para a galera como que funciona esse universo Vou das sim, tá teclinhas certo. brancas e pretas. Cara, assim, basicamente, o que a gente precisa entender, ô Dani, é o seguinte: quais os tipos de teclados que existem, tá? Como funciona isso, né? É bem, não é bem técnico, é uma coisa simples, mas assim, é importante que as pessoas saibam. Vamos começar do começo, cara. O começo a gente tem o piano. Cara, o piano é aquele 88 teclas, aquela tecla um pouquinho mais pesada, né? Então, hoje, levou-se para o palco o piano, né? Tipo, então, não o piano como era antigamente, né? Na época que eu ouvia já o rock and roll e tal, tinha piano no palco, mas assim, já foi parando, né? Então você via o Guns N' Roses levar pro palco, você via o próprio Queen levar um piano pro palco. E, cara, era muito oneroso. Por quê? Porque você tinha um piano de cauda. Para você mixar, você que mexe com som, para você mixar aquilo, tipo, no microfone, cara, porque não tinha, era acústico. Para você mixar, então, graças a Deus, fizeram os elétricos, né? Transformaram isso nos stage piano elétrico, que é para palco mesmo, com timbres de piano. Bom, então, primeira coisa, o piano, que é o stage piano, que são pianos que levam para palco sempre 88 teclas, com teclinha pesada. Depois você tem uma outra divisão de teclados, que vem aí os, é, os workstation, que são estação de trabalho, que é o quê? Que é quando você tem ali tudo nele, um sequenciador, tipo, você tem um pouco de bateria também, você tem também ali o, é, presença de coisas de sintetizadores, tanto monofônicos quanto polifônicos e tal, ali naquele teclado, e você consegue ele produzir nele, tá? Os workstation, que é uma outra classe de teclado que é o que a gente mais usa hoje. Aí eu vou te falar o que eu uso hoje, tipo, que entra também. Nós temos os synths, os sintetizadores, propriamente dito, que é onde a Behringer está entrando, já fazia esse caminho e, cara, está aí construindo de uma forma, meu, excepcional aí. Eu testei alguns, depois eu falo para vocês um pouquinho mais do que eu testei da Behringer e vou te falar muito fiel aos originais mesmo, assim, aos circuitos originais e tal, que tem essa classe de sintetizadores, que é outra classe de teclado. Temos os arranjadores, que são aquele que vocês vão ver muito aquele pessoal do forró usar. Por quê? Que eles já produzem sons, eles têm sons de instrumentos, outros instrumentos como saxofone e tudo mais, mas eles também produzem bateria junto com um acompanhamento, né? Já vem junto com um acompanhamento. Então já vem um baixo gravado naquele ritmo, já vem a bateria certinha, vem uns pads de fundo, né, e tal, e aí você faz as melodias, né? Ele já vem com a harmonia pronta, você faz a melodia. Isso pra galera que toca geralmente em forró, o pessoal do forró usa muito isso, cara. Esse pessoal do piseiro e tal, eles usam muito arranjadores, né? Muito famoso no meio deles. E os controladores, que são só teclas. Eu acho que eu tenho um pequenininho aqui. Pera aí, eu vou pegar para você ver. Esse aqui, inclusive, é um chinesinho. Olha aqui, ó. Esse aqui, cara, é um controlador que ele não tem som. O som quem faz são hoje os maravilhosos VSTs,
que estão nos computadores ou nos módulos. Antigamente, na minha época, o Dani, a gente falava muito de módulo, né? Você tinha os módulos dos teclados, né? Então, as marcas lançavam módulos de teclados com os timbres dos teclados de época. Eu sou nascido em 1983 e o dia que eu nasci, ali no mês que eu nasci, foi o mês que foi criado duas coisas importantes para a música. Primeiro, no dia do meu aniversário, foi criado o MIDI. Então, o sistema MIDI foi criado no dia do meu aniversário, 14 de agosto de 1983, e no mês do meu aniversário foi criado o grandíssimo Yamaha DX7, cara, que foi assim, mano, se você escuta Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna, cara, toda essa encrenca aí do pop americano, Lionel Richie, Prince, mano, você vai ver o DX7, cara, presente aí. Então eu tenho uma paixão por isso, porque, cara, tipo assim, foi no dia do mês do meu aniversário, no ano que eu nasci, então tudo isso aí aconteceu bem nessa época aí. Então deu E pra você sacar a tem diferença alguns entre. desses aí antigões, assim, você, tipo, é daqueles caras que, assim, eu tenho alguns amigos que são tecladistas, enfim. Eu tenho um amigo que ele tem um monte de teclados, um monte de synths, um monte de coisas que são clássicas, assim, que, assim, tem um grande colega nosso que a gente descobriu, que é o Johnny. Ah, o Johnny, pô, o Johnny tem Ele tudo, tem velho, cara. alguns, né? Que assim, ele tem alguns, mas eu tenho alguns outros amigos que eles têm aqui algumas coisas antigonas, assim. Você tem alguma coisa assim ou não? Não é a sua vibe Cara, de ó, colecionar? eu vou falar pra você, Dan, se eu chegar com mais algum teclado em casa, eu acho que eu sou expulso, cara, porque a maldição do tecladista, cara, é querer, ainda mais a gente que é purista, que gosta de coisas clássicas e tal, cara, você quer ter, tipo, tudo, mano, porque tudo teve uma, representou uma época, teve uma fase. Então, falando um pouquinho de synths, essa synths FM, que, pô, que é maravilhosa, que é do próprio DX7, do D50 da Roland, de outros teclados que, pô, cara, eu não tenho, hoje eu só tenho saudoso mesmo, assim, eu tinha até um tempo atrás, eu acabei vendendo um Casio CZ-101, que é um sintetizador japonês, que a Casio fez, cara, e assim, cara, veio muito poucos pro Brasil, e a minha tia morou no Japão durante um tempo, e aí, tipo, ela comprou, tipo, pensando que era brinquedo, saca? Aí trouxe. É, quando eu vi aquilo, ela falou, pô, você não quer dar pra mim? Então eu acabei ficando. E ela nem sabia o que tinha, velho. Porque, tipo, era um sintetizador top do Japão, pequenininho, cara. Eu vendi ele há pouco tempo. Ele também era de uma ciência, ele fazia as quatro ondas, né, cara? Se a gente entrar nas ondas, então tanto a onda quadrada, a square, quanto a triangular, quanto a senoidal, né? E ele fazia as ondas, os waveforms cara, ali, naquele. Mano, então, você tinha timbres pô, que o Journey usa, timbres de brass que foi usado por bandas, tipo, clássicas, assim, o próprio Van Halen usava e tal, tudo mais. E aí acabei vendendo. Hoje eu continuo com o meu chaveirinho, que é o Microkorg, que também é um teclado antigo, mas continua, esse eu não desfaço dele, eu cuido com o maior carinho, porque, tipo assim, é uma relíquia que tá lá comigo, os timbres deles são antigos, mas eu adoro, que é o Korg, que é o Microkorg, que tem até hoje. E o resto, cara, eu tive um DX7 durante um bom tempo, tive que vender também, não fiquei. Mas me arrependo, cara, de cada teclado que foi clássico que eu vendi. Tipo, Kurzweil 2500, cara, tipo, KN 2500. Vários, assim, que eu falo, mano, tipo, não podia ter vendido, mas não tem jeito, cara, senão a gente fica com tudo em casa. Eu sei muito bem como é que é isso. Eu tenho um pouco de problema com microfones aqui. É É que o meu é um vários, pouco né, menor, né? velho? Microfones cabem dentro de gaveta. Sim. Aí, só que hoje, o Dan, mudou, as coisas mudaram bastante, que assim, É, a gente falando da Behringer, cara, eu comecei com um controlador, comprei um controlador da Behringer de um amigo lá de São Paulo, que ele tem até uma loja grande de teclados. E, cara, comprei um controlador da Behringer, um MX-61, que era um vermelhinho. Cara, eu acho aquelas teclas maravilhosas, cara. Até hoje eu não achei um controlador com aquelas teclas, velho. E assim, usei durante muito tempo, cara. Esse controlador é um baita controlador Behringer, pra você ver. E só que o que que facilitou nossa vida hoje, Dani? Os VSTs, cara. Então eu tenho timbre de qualquer coisa que eu queira. Tipo, eu vou lá, compro, né? Porque assim, uma coisa que é detalhe que é importante a gente falar, fica a dica. Inclusive, deve ter um amigão meu que, cara, sempre me apoiou muito, que é o Edu, da Red Pianos, lá de Campinas.
que, cara, esse cara faz os melhores VSTs que eu já vi, assim, tipo, de timbre e tudo mais. Eu uso pra caramba os timbres dele. Inclusive vai chegar nele essa live aí, tenho certeza. E tem a marca Red Pianos, que é ele faz a compilação de timbres. Então ele tem vários pacotes de timbres de piano, órgão e sintetizadores antigos, inclusive. Que aí você compra, você tem uma boa qualidade no timbre para Contact, para agora ele está fazendo, esforçando também, que é o SF2, que é uma nova linguagem aí de teclado para VST também, que tá bombando, mas ele fez muito Contact, que é, não sei se você conhece, Contact é é como se fosse um hack de teclados e tal, com vários timbres ali que você coloca. Então, o Edu faz isso com muita qualidade. Eu uso muitos timbres dele, compro, né? Na verdade, ele me deu, cara, os timbres assim, tipo, apoiando meu trampo, sabe? Então, sempre que eu posso, cara, eu falo desse cara porque me ajudou muito. Então, compre timbres de qualidade. Compre, não, tipo assim, você baixa, legal baixar, mas, cara, às vezes não vem com a mesma qualidade que uma coisa feita de um cara especialista, que tem o cuidado de timbrar, ali, ampliar, tipo, tecla por tecla, com o timbre daquele teclado específico que você quer. Que hoje a moda, por exemplo, a moda hoje no worship, que eu também toco, é o que, cara? É o Nord. O Nord é a grande moda de todo mundo, tem um vermelhinho. Então, tipo assim, pô, quer ter um VST vermelhinho? Compra um VST da hora, com qualidades, ampliado direitinho, ali com. Você que manja de frequência, você sabe. Não, se numa tecla não tiver as frequências certas, cara, você já cagou o timbre, entendeu? O que acontece? Para a gente, como técnico de som, ele vem já o som pronto, que o músico Sim, escolheu. E a gente, na hora que a gente vai fazer a mixagem, a gente busca, dentro do parâmetro de espectro de mixagem, é, achar os espaços. Porque a gente tem que achar o espaço para aquele instrumento, para que ele caiba certinho dentro daquele show. Não adianta a gente ter lá é, vários músicos tocando e todo mundo dentro da mesma região. sim, Tá sim. todo mundo dentro da mesma região, o técnico vai só, às vezes, vai só aumentar volume, vai deixar uma massa sonora pesada, cansativa. Isso eu vejo também acontecer em várias igrejas, que deixa ali a massa sonora muito pesada, cansativa. Os fiéis acabam entrando e saindo de lá, entrando menos cansados e saindo do culto mais cansados. Eu falo que para isso não precisa nem do diabo, cara, para atrapalhar, né, cara? Os próprios caras atrapalham, né? Então, o cara consegue. E aí o técnico de som, ele não é lá o cara que vai fazer a parte da orquestra, que vai fazer os arranjos, ele não é o cara para isso. Mas cabe a ele dar um toque e falar, meu, vamos trocar um pouco. Troca essa região, violonista, ou baixista, faz em outra região, ou tecladista. O teclado é legal porque ele tem ali, né? O leque dele é bem É, grandão. mas assim, o que eu vejo Troca um muito, pouco isso Dani, aí. o que eu vejo muito é, por exemplo, cara, às vezes eu vejo os amigos, eu dou aula também, né, tenho alguns alunos e sempre falo para eles, cara, quando você for tocar, toca pra música, ouve, porque às vezes o tecladista ele tem a mania de invadir a região grave do baixo. Cara, sai do grave, velho. Tipo, tu não precisa fazer o grave, já tem o baixista. Mas assim, eu acho que falta, não só na igreja, fora também, que eu toco fora aí também, vejo isso muito. A gente quer um pouco mais crítico, cara, e mais purista, assim, quer ter um som, né, bacana. Cara, usa a região correta, pô. Faz na região, faz coisa na região correta. Tipo, existe frequências para tudo. Faz a região correta. Trabalha timbres que são coerentes com aquilo que a gente está falando. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Um dia eu tô tocando na igreja e hoje todo mundo usa muito pad. O Sim. pad virou, né? O pad virou a grande febre aí de 10 anos pra cá. Todo mundo usa pad, inclusive aqueles pad contínuos, né? Que fica numa nota só, rodando. E um dia eu tô tocando, cara. Tipo assim, eu também uso pad. E aí coloquei um pad meio reverso, que fica fazendo um reverso, né? Fazendo algumas coisas. Já tinha o timbre de pad uma oitava acima, tipo no teclado. E tô escutando um pad, tipo, a mais, e aquilo embolando, aquele bololô e o subgrave embolando, e daí ouvindo aquilo. Mas o que tá acontecendo? Aí olhei pro guitarra. Falei, cara, o que você tá usando de pedal aí? Aí ele, pô, tô usando um shimmer. Falei, não, cara, tira esse shimmer, mano. Você vai cagar meu som aqui todo, cara. Tipo assim, tira o shimmer, velho. Usa o mínimo possível de shimmer. É mais fácil tu usar um reverb, um delay bem aplicado do que tu colocar um shimmer, porque já tem do teclado.
E, cara, você vê, e se a gente não fica ligado, você atrapalha o ouvido do público, cara, com isso. Porque vai embolar, cara, não tem jeito. A mesma coisa acontece com o técnico de som. Se a gente não separar cada coisa dentro do seu buraquinho, dentro do seu Sim, dentro do seu parâmetro de espectro, você não consegue achar lugar para colocar a voz do artista. Aí, isso. o que acontece? A voz do artista, às vezes você tem que. O cara vai lá e só coloca volume, coloca volume, tira toda a tessitura da música, tira todo aquele. O timbre da característico do artista que a gente, como técnico de som, a gente só reproduz o que o músico está fazendo. A nossa Sim, sim. principal função é reproduzir, não é mudar o que o músico está fazendo. Eu não vou. Você está soltando lá um timbre que tem muito grave, se eu cortar os graves, estraguei seu timbre. É, Então eu é, tenho que entender a música que está sendo tocada, os timbres que os músicos estão tocando, para reproduzir aquilo lá da forma mais fiel. Por isso que eu sempre defendo que toda banda tem que ter o seu técnico de som. é isso, Aquele cara. É cara isso. que frequenta o ensaio da banda, Que aquele cara sabe, né? Que sabe do sabe timbre. a hora que ele vai estar aumentando cada instrumento, a hora, que timbre que o tecladista está usando, que timbre que o guitarrista está usando, para que a hora que ele chega lá no PA, seja um PA grande, num show pequeno, nós somos não interessa isso, Sim, não interessa qual é o tamanho do show. O que interessa é a qualidade do show que você vai estar entregando para o seu público. É até uma questão de respeito com o público. isso, é isso mesmo. Respeito com o público e autorrespeito, porque ele está respeitando anos de estudo, ele está respeitando horas de ensaio, ele está respeitando uma sequência de coisas e a entrega. A É, entrega, para ser com qualidade, o técnico de som tem que estar numa sinergia. Isso foi muito legal, porque, voltando ao nosso primeiro contato, essa isso. sinergia super rolou. Por quê? Vocês chegaram lá com a banda Oxigênio, lá na Hard Rock, Foi. chegaram com uma sistemática ali, né? Ó, o produtor, que é o João, né, que é o meu amigo também, que também é técnico de áudio, pegou e Ah, falou: Dani, eu vou com o tecladista, o cara é fera, só que, velho, ele vai estar rodeado de teclado lá. A gente vai ter que. Aí ele levou lá, eu tenho poucos DirectBox lá e tal, levou alguns no bolso. Eu falei: fica tranquilo, João, eu vou ter um equipamento que provavelmente vai dar certo. Aí eu levei um equipamento da Behringer, esse carinha aqui, ó. muito bom. Esse carinha aqui, ó, desse tamanho, gente, ó, cabe dentro da tela que vocês estão vendo, e eu não, e tá perto, hein? É o MX400. O que que ele é? Ele é um mixer de bolso. Então, foi lá, o Vini entrou com vários teclados aqui e saiu. Só que não adiantava nada ele entrar com vários teclados aqui, que vocês percebem que cada um tem um volume, né? E a gente não fazer esse teste, ajustar os volumes. E aí vem o respeito também, né? Porque não adianta a gente ajustar os volumes na passagem de som e lá na hora o músico ir lá e mudar todos os volumes, né? Que isso também É o que acontece. mais acontece, né? Acontece. Aí o Vini, a gente foi lá calmamente, teclado por teclado, sintetizador por sintetizador, arranjador por arranjador, eu nem sei quais os equipamentos, alguns eu conheço já de olho fechado, só de ouvir, né? Que eu até falei para ele, ó, toca o Nord. Ah, tava tocando lá, toca lá. Só de ouvir você já conhece alguns timbres que são clássicos, que nem você já falou. Por quê? Porque eu também vou lá estudar os timbres, alguns timbres, né? Obviamente que, meu, é uma gama muito grande. E Sim. aí foi lá calmamente ajustando todos os volumes para que na hora do show eu tivesse um controle, né? Ah, É, quero ter estéreo, beleza, no máximo eu teria dois. E ele estaria enviando vários para mim, mas tudo organizado, uma sinergia. E eu não tive trabalho. Para não falar que não tive trabalho, a gente até conversou sobre isso, na hora que ele entrou, que aí foi um lapso, porque a nossa passagem de som é muito rápida, a gente não testou os metais. Então, a ah, hora que verdade. entrou os metais, cresceu um pouco o volume, mas aí eu fui lá e, meu, abaixei, e a hora que entrava o metal, aí eu voltava para os outros timbres, aí eu subia, a hora que entrava o metal, eu mixava. Ou seja, eu estava jogando junto com a banda, né? Não estava naquela coisa lá. Ah, mixei agora na passagem de som, viro as costas,
vou sentar ali no cantinho e tá tudo bem, né? Deixa o pau torar. Não, eu fui lá e mixando, jogando junto com a banda para fazer a entrega. E, meu, foi um show espetacular, né? A gente teve várias. E a Behringer consegue fazer isso, essa entrega de equipamentos versáteis. Vou dar alguns outros exemplos. Por exemplo, a Behringer tem Direct Box. Eu tenho até um aqui, meu, né? Uma Esse marquinha é de legal. Eu usei bastante esse aí, Dani. Esse eu usei bastante, é muito bom. Eu usei esse e usei o DI. Eu até te mostrei, né, o DI, né, o que eu usei B20, né? bastante também. É, Cara, o Dan, estão perguntando se ele tem várias saídas aí, e o MX, mas assim, ele tem uma saída que, se eu não me engano, é estéreo, né? Ele tem é uma uma saída saída mono, ele estéreo. é um Mono, equipamento de saída desculpa, mono. desculpa. Desculpa. Deixa eu só explicar um pouquinho, Dani, o que que a gente fez aquele dia. E, pô, cara, Bora lá. eu não sei se eu te agradeci, mas vou agradecer novamente, que ainda bem que você estava com a gente lá, cara, e fez. Foi bem legal a tua operação, porque, cara, quando a gente tá com um técnico bom é outra coisa, né, cara? O som funciona, dá tudo certo, né? Assim, os percalços do palco a gente sempre tem, né? O Oxigênio é uma banda que a gente usa muito VS, e por ironia do destino, algumas coisas de linha do VS não foi. Acabou não indo pra frente, onde eu tive que entrar com a metaleira ali, né? E eu uso a metaleira. A metaleira que eu uso é uma metaleira de VST. Então ela já vai compressada, já vai com efeitos ela tem aqueles falsos que a gente fala, que vai fazendo alguns movimentos no metal, isso às vezes clipa mesmo. Modulações, né, que são naturais dos Isso. instrumentos. Para ficar mais real, né? Para dar aquela realidade, aquele realismo na hora do show. E, cara, super valeu, porque o que acontece? Às vezes a gente enfrenta o problema de volume de um tá ruim, o volume do outro tá. O volume de um, cara, isso aqui não sai legal, isso aqui não sai. Aí você tem que aumentar, diminui, e aí fica aquela maçaroca dentro do show. E você viu que eu uso pouco teclado, né, cara? Para oxigênio eu uso pouco teclado, né? São, são 5 teclados ali só pra gente começar a brincadeira, né? A gente são cinco teclados e eu mando 4 vias ali pra você. Mandei 4 vias. Cara, geralmente eu fico também com os VS, com a parte dos VS também mandando. Aquele dia eu não fiquei, deixei pro João, que eu falei, cara, eu não aguento, não dá, tipo, é muita coisa e realmente exige, né? Porque fazer cover do Jota, o Jota usa muito elemento, é muito sintetizador clássico, então são timbres que eu tava usando de VST no computador, controlando 2 teclados ali. Tipo, então estavam 2 teclados controlados pelo VST. Você deve ter reparado, os 2 teclados da minha direita estavam controlados ali, que eu estava usando um Casio controlado via Bluetooth e o Arturia, usando o Arturia também controlado via cabo ali. Aí se eu tinha um Nord usando ele como piano principal e fazia alguns órgãos e piano elétrico, o Wurlitzer, que é o que eu uso muito no Jota, que é um tipo de teclado. E do meu outro lado esquerdo tinha o microcorg para fazer aqueles vocoders e alguns contrabaixos ali. Lembra que eu fazia uns baixos de Moog e tal? E também, cara, e se não fosse o Dani ali para cortar aqueles 80 Hz ali, fazendo aqueles cortes de grave, cara, a gente não fazia o negócio acontecer. Mas essa sinergia foi muito boa, porque a gente aprende, troca. E, cara, o que eu que achei muito legal daquele dia, Dani, tipo assim, de ter te conhecido, porque eu respeito, cara, pra com a gente como artista, como banda, pra gente levar nosso som. Porque às vezes, tipo, as pessoas acham que a banda, é os caras que vão tocar. E não sabe toda a arte que tem por trás, o que a gente, toda a arte que a gente leva, o estudo, a perca de tempo de estudo, de horas de produzindo, de madrugada, cara, essa rotina que a gente tem, né? Por exemplo, hoje eu vim pro estúdio fazer, tem um estúdio aqui em São Vicente, depois eu falo dele, que é de um amigo aqui do Leandrinho, tem um instituto aqui, e aqui em cima do instituto tem um estúdio, que, cara, eu venho pra cá produzir, é, é, tipo, trilha, cara, é todo um estúdio pra você fazer um sound designer legal pra uma propaganda de TV, então, algumas propagandas você ouve, você nem sabe o trabalho que deu pra fazer aquela propaganda, né? Eu falo que eu mandei uns áudios agora pra propaganda nova do BYD, cara, do carro.
Cara, é muito trabalho você fazer ali um sound designer e tal, e frequência, e estudo, e não sei o quê. Então, você levar isso pro palco e as pessoas entenderem a sua arte, cara, é isso que funciona, que é maravilhoso. Ninguém sabe disso, né, Dani? Ninguém sabe disso tudo, né? Ninguém vê as pingas, todo mundo vê as pingas que a gente bebe, mas os tropeção Isso, é ninguém isso. conta, né? Cara, não conta, cara, não conta, não conta. É capaz de olhar e falar, "Pô, mas pra que tudo isso, né, cara? Não precisa de tudo isso." Pra que tudo isso? Pra fazer o É, som? cara, eu falo assim um pouquinho, né, porque além do Oxigênio, eu toco com mais duas bandas de reggae, né, que é a Soul Shine, né, inclusive vocês devem estar vendo aí o pessoal da Soul Shine, Felipe, o Lê, o Dani e o Johnny, e Skanga Roots também, cara, que é uma banda que já, pô, das antigas, que eu faço parte também, que a galera deve estar por aí também, ou vai ver essa gravação, que é o Framil, o Dinho, Johnny, o Betinho da guitarra, cara, só tem camisa 10 dessa banda também. Cara, e assim, cada show, cada lugar, cara, é uma forma diferente. É equipamento diferente. Então, pô, não é porque eu tenho muita coisa, é porque, cara, precisa de muita coisa e eu preciso mesclar algumas coisas. Então, numa banda de reggae, pô, o que que eu uso mais? Eu uso órgão pra caramba, piano pra caramba. Sintetizador eu uso alguma coisa assim. Pô, Bob Marley usava sintetizador, cara. Bob Marley usava Moog, cara. É, Então, exatamente. e, cara, nós estamos falando de quantos anos atrás, cara, os caras já tinham essas ideias. Então eu levo tudo isso pro palco como a minha arte, cara, é a minha arte. E aí a gente pega, às vezes, cada pedreira, cara, pela frente, porque o técnico de som tem que ser o quinto elemento, o sexto elemento da banda, o sétimo elemento, tem que ser o cara que ande. E às vezes não dá pra você ir, porque, ah, não, a casa já tem. Cara, aí você começa, né? Eu tô feliz porque agora a gente vai tocar com uma Neva no dia 21 e eu sei que é o João que vai operar, então pra mim já fica um pouco mais fácil. Fosse o João, fosse você, Dani, tava tranquilo. Então eu já sei, né? Ou, pô, vamos contratar alguém pra ir junto, porque, cara, não dá, velho, não dá, não dá. Senão a gente sofre demais, cara. Fundamental. Vou explicar para a galera um pouquinho como funciona o Por favor. MX400. O MX400 ele é um mixer. A gente recebe aqui 4 sinais, temos 4 volumes e ele tem uma saída. Ele é simples. E aí aqui é o conector de energia. Ele é simples, ele manda uma saída. Ah, preciso dele estéreo. L e aí um outro mandando R. Aí sai um sinal para um direct box, certo? E o outro sinal para o outro direct box, e aí vai lá para o técnico de som. Aí perguntaram aqui se funciona como fone de ouvido. Não, ele não funciona como uma mandada de fone de ouvido. A Behringer também tem várias soluções para fone de ouvido. Não sei se você sabe, mas todo mundo fala do Power Play, né? O Power Play da Behringer, hoje em dia, ele é uma categoria de equipamentos da Behringer. Eu tenho aqui alguns, por exemplo, eu tenho o HA4000, tenho o HA4700, HA8000 e o HA6000. Eu tenho aqui o HA6000, que está no meu rack, não dá para vocês verem, mas eu tenho aqui alguns na mão, por exemplo, que é o P2 da Behringer. Esse aqui é um Power Play. Ele faz parte da linha, ó lá, da linha Power Play. Então, dentro da linha Power Play, nós temos, por exemplo, o P2, que ele é pequenininho. Ah, eu tenho outros? Eu tenho também, ó. Eu tenho aqui esse outro, que também é um Power Play, ó lá. Cadê? Ó lá, Power Play. É o P16HQ. Esse P16HQ, ele vai interligado através de cabo de rede. Olha que legal. Ele usa o protocolo e aí ele vem através de cabo de rede, onde chegam os sinais aqui para o músico e aí sai para o fone de ouvido do músico. E você pode fazer a interligação. E aí, recentemente, que eu acabei de ficar sabendo hoje, isso é novidade até, daqui uns 15 dias eu vou estar recebendo da Pro Shows, vou estar recebendo o P24, que é o Power Play da linha Power Play, direto, que faz a conexão direto com a Wing. A Wing, ela saiu, é um console, é o último console da Behringer, ela saiu com um protocolo específico para fazer essa interligação. E aí o músico tem todo esse controle, então a volta do músico, vamos pegar assim, né? Primeiro, o MX400 faz a ida. Não só o MX400 também, por exemplo, nós temos algumas outras facilidades também, se o cara precisa de mais sinais, Essa daí é que é a maravilhosa. Pro 8, por exemplo, que aí você pega, você tem aqui
8 canais de entrada, com saídas independentes para gravação, ela grava multipista, enfim, tem algumas facilidades, e aí você tem a saída XLR balanceada já dela. Além de placa de áudio, né, Dani? Ela já é uma placa de áudio que você pode controlar aí tudo. Cara, essa aí é fantástica. Essa Flow 8 é demais, cara. Essa é demais. Às vezes até comento que quando a Behringer lançou a Wing, mas a revolução foi a Flow 8, porque é uma mesa compacta com muitos recursos. Então, aí são os canais de entrada para o técnico de som, né? São os canais de saída para o músico, porém, para o técnico de som, são os canais de entrada. E a linha Power Play é ao contrário. São as saídas do músico e os canais de entrada para monitoração do músico. Então, são duas linhas que elas vão se complementando, que aí faz com que os shows cheguem lá com mais qualidade. E essa sinergia aconteceu muito bem com a gente, porque a gente teve toda essa troca e fez com que vocês fizessem um show. Foi fantástico o show. Dani, assim, cara, rolou pra caramba. Cara, a gente fez o show do começo ao fim, sem BO, sem nada. Cara, o show rolou de boa, foi tranquilo, tudo, todo mundo se ouvindo, foi legal pra caramba, cara. Você vê, né, cara, um equipamento pequeno ali e tal, assim, tamanho, né? Mas uma qualidade, né, bem bacana, né, cara? Que legal, que legal. Exato. E conta mais, eu quero que você conta mais aí, se você já há pouco tempo eu mostrei para você alguns sintetizadores que a Behringer oferece no mercado, e tal. Você chegou a dar uma estudada ali, você viu alguma coisa? Eu sei que você ainda não, a gente ainda não conseguiu te enviar nada, mas dentro em breve estou ali conversando com os Chega colegas tudo, né? com os colegas da Behringer para ver se a gente consegue mandar alguns aqui para você testar ao vivo, né? Testar Pô, mesmo. legal, Pôr a, legal. pôr a mão, né? Aquela coisa que música é sinestética, Cara, sinestética, né? tem que usar, tem que fuçar, não tem jeito, cara. Dani, eu vi alguns sim da Behringer, tá? Inclusive um eu já tinha até experimentado, o Model G. Eu já tinha experimentado, cara, que ele faz a simulação do Moog, que é o primeiro Moog, cara, com 8 osciladores, coisa fantástica. Só que a dúvida, Dani, quando eu vi o Model G, cara, a gente fica assim, putz, cara, o que que vai sair disso, mano? Porque, cara, a Moog é uma marca consagrada. Cara, a Sequential é uma marca consagrada. Cara, a Sequential vem do Prophet, vem. Cara, a Oberheim são marcas consagradas de mercado. Cara, eu vou falar pra você, eu testei pessoalmente o Model G da Moog, que simula o Moog. Eu testei o, o Juno 106 e testei também o X60 da Behringer, cara, que simula o Juno da Holland, e testei também o OBXA, que é a simulação do Oberheim. Cara, é de assustar, porque o negócio é perfeito. Cara, o OBXA, quem usou, vocês devem conhecer. O Van Halen usou na famosa Jump, né, cara? O timbre que eles usam é o timbre do Jump, do Oberheim. Cara, e a Behringer simulou perfeitamente o circuito perfeito, cara, perfeito. Não vi diferença. Obviamente, preciso testar mais, né? Preciso ver mais coisas pra gente tirar as curiosidades, porque assim, a gente precisa botar pra pancada, né? Mesmo, botar pra rolar pra ver se segura. Mas do que eu testei, cara, inclusive tem um amigo meu do sul, aí ele tá morando, eu acho que ele tá acho que ele tá em Santa Catarina agora, cara, que é o Alex Bessa. Ele tem um model de um Poly D, cara, e vou te falar, ele usa nos timbres dele, ele gravou recentemente um disco chamado é, é em homenagem a São Vicente, cara, o disco dele, e ele usou 100% o Behringer, tipo, nesse disco. E eu até posso depois mandar pra você, tipo, você colocar aí. Eu posso também, já vou ver o nome aqui na internet, tal, direitinho, porque ele fez uma série e fez homenagem à cidade de São Vicente. E, cara, usando timbres da Behringer, velho. Tipo assim, e o disco ficou fenomenal, assim. Você vê. Então, eu tô falando uma coisa pra você que, cara, assusta, porque vamos falar em custo-benefício? Cara, custo-benefício cabe no bolso aí da galera que curte sintetizador, que curte. Cara, hoje você vai ver o preço do Moog é 30 pau, cara. Tipo assim, você vai pagar 30 conto no Moog, você vai pagar.
Cara, aí você pega um teclado Behringer que faz com os mesmos recursos, os mesmos osciladores, a mesma sequência de som, de áudio, cara, você vai pagar aí, tipo, 6 conto, 5 conto, cara, tipo, vale muito a pena, saca? Tipo assim, eu acho que é um preço que cabe no bolso. E, inclusive, essa é a proposta do Ulm Behringer, né, cara? Tipo, de distribuir isso para quem curte o som, mas distribuir num preço acessível aí a todo mundo. E, cara, eu vou falar que fiquei espantado. Então agora eu vou esperar chegar aos meus, ô Dani. Quando chegar aos meus, cara, eu vou ficar. Aí assim, aquele playground, né? Você fica tipo uma semana todinha focado em testar, né, cara? Em tirar timbres, né? Ah, sim, eu tô batalhando lá com o pessoal.